Talvez alguém que esteja ouvindo a gente aqui agora esteja com a alma amargurada, esteja ferido emocionalmente falando, porque o pai rotulou, a mãe rotulou, falando, cara, você não é bom, você não tem habilidade. Infelizmente você ouviu palavras pesadas e terríveis que ninguém deveria ouvir de tutores tão importantes quanto pai e quanto mãe. Mas não viva a sua vida baseado nos rótulos que as pessoas colocaram em você. Se foi teu pai ou sua mãe, não importa. Não viva o rótulo que alguém colocou em você. Se ame. Se descubra em coisas novas. Entenda que você tem novas habilidades a serem geradas dentro de você. Novos conhecimentos que você pode produzir. Tiago, mas eu já tenho 40 anos. Não importa. Você ainda é um bebê se comparado ao tamanho da vida. Então, se permita descobrir coisas novas. Porque se eu ficasse rotulado, meu pai já me chamou de ruim jogando bola lá atrás, e se eu ficasse rotulado naquilo que meu pai me disse, naquilo que os meus amigos me diziam, eu jamais teria condições de estar sentado aqui à sua frente gravando esse podcast. Eu só estou aqui porque eu descobri quem eu sou. E a coisa mais libertadora e incrível da vida é quando nós entendemos quem nós somos e nós nos colocamos no caminho de cumprir a nossa missão de vida. Então faz a vida acontecer, não baseado naquilo que os outros criaram de experiência sobre você, mas gera as suas próprias experiências e entenda, cara, aqui eu tenho habilidade e aqui eu não tenho. E se eu não tenho e eu quero ter, eu vou dar um jeito, eu vou estudar, eu vou aprender e eu vou fazer a vida acontecer. E aí, turma do Desenvolva-se Cast, que bom estar aqui com vocês no episódio de número 90. E, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nós estamos em 49 países no Spotify. Não, merece uma salva de palmas, né, Igor? Pelo amor de Deus, 49 países! Não sei se você tem visto, todo santo dia, de segunda a sexta-feira, eu tenho feito pílulas do conhecimento sobre N assuntos voltados para o autoconhecimento para te ajudar na tua carreira, para te ajudar você como pessoa, e graças a Deus nós estamos crescendo e crescendo de uma forma orgânica. A gente não tá inchando, a gente tá crescendo, eu tô muito feliz. E para continuar nessa missão aqui no podcast, eu tô muito feliz também porque eu tenho o privilégio de ter um co-host, e não é qualquer co-host. É um co-host que eu já conheço há muitos anos, estudamos juntos na faculdade de psicologia, e eu fiz o desafio de ele estar aqui comigo nessa missão de ser co-host, ou seja, quando outros convidados vierem aqui, o Igor vai estar aqui do meu lado fazendo perguntas, trocando ideia, colocando assunto na mesa, e você vai ver muito esse rosto por aqui. Eu tô falando pra você de Igor Luan dos Santos. Seja bem-vindo. Obrigado, Thiago. Muito feliz pelo convite e, assim, confesso que é um desafio pra mim, né? Porque sempre vivi a psicologia dentro do consultório clínico, então essa ideia de trazer todo o meu conhecimento pra fora e, bom, conversar com pessoas, entrevistas e coisas do tipo, foge um pouquinho do que eu estou acostumado, né? Mas saindo da zona de conforto é um desafio tanto e confesso que eu tô bem empolgado. É verdade, é verdade. Eu escolhi, né, esse episódio pra gente começar só nós dois juntos, pra galera poder sentir um pouco quem é você, quem é o Igor, qual que é a essência, da onde você veio. Porque, como assim, até então era só o Thiago, né? Agora tem essa coisa de co-host. Que história é essa? Mas, cara, é muito legal porque eu confio muito em você. Em você é ótimo, perdão, hein, gente. Eu confio muito em você, no seu trabalho, naquilo que você executa. E, cara, se apresenta pra galera. Fala um pouco de você, sua idade, por onde você já passou profissionalmente, onde que você estudou academicamente. Compartilhe um pouco com a galera. Tá, vamos lá, pessoal. Bom, meu nome é Igor, tenho 26 anos atualmente, por mais que o rostinho esteja um pouquinho acabado de cansaço. 38. De 38. Tenho 26. Conheci o Thiago na faculdade, na Anhanguera, onde nós nos formamos no ano de 2022, né, no curso de psicologia. Desde então, eu passei por muitas experiências. Bom, comecei como estagiário, na realidade, né, antes de finalizar o curso. Recebi o convite de um professor que atuava em uma das clínicas. Perdão, eu posso falar o nome da clínica? Pode, se tá. a gente não for processar, tá tudo certo. A Notre Dame. E, bom, de acordo com o olhar dele, ele disse que eu tinha muito potencial para atender um público específico. Até então, nunca passou essa ideia pela minha cabeça, né? Mas, como eu gosto de desafio, aceitei. E comecei como estagiário, né? Ali, eu comecei com os meus atendimentos acompanhado, né? Com uma supervisão como AT,
né? Trabalhando com o público de crianças neurodivergentes, me aprofundei um pouquinho mais, né? Fiz pós-graduação em análise de comportamento aplicada. Depois de um certo tempo, me formei, segui ali como psicólogo ABA, né? Por um tempinho a mais. Porém, seguindo com as minhas atividades por fora, como psicólogo clínico, atendendo o público convencional, seja em demanda de depressão, ansiedade. Vi uma necessidade também de uma pós-graduação a mais, né? Para atender esse tipo de público. E fiz uma pós-graduação, né? Na PUC em terapia cognitivo-comportamental, perdão. Daí, cara, segui esse caminho, né, por um longo tempo, né, atendendo as crianças, né, intercalando ali também com o meu trabalho por fora, né, com atendimento convencional. O Thiago, né, construiu uma empresa nesse meio tempo, né, no qual estávamos estudando ali na faculdade, ele sempre compartilhou todo o conhecimento dele, os passos em si, né, que estavam acontecendo, e me veio com uma proposta muito interessante. E, assim, confesso que de cara eu pensei bastante, era uma ideia muito desafiadora, né? Trabalhar com mentoria, com um público completamente diferente do qual eu estava Sim. habituado. Mas, assim, cara, não falei. Sou um jovem que vim de Osasco, né? Já passei por muitos desafios, já passei pelo call center, já trabalhei em fábrica, já machuquei muito, né? As minhas mãos aqui, né? Trabalhando com metal pesado e coisa do tipo. Então, assim, cara, eu já enfrentei de tudo na vida. Nunca tive medo de trabalho, nunca tive medo de desafio, e não era agora que eu ia, né, arregar, né? Exato. Então, assim, o Thiago, ele é um cara, assim, que eu considero bastante, um cara muito inteligente, que sempre trouxe ideias muito bacanas, e como ele confiou em mim, eu confiei nele, e cá estamos hoje. Comecei esse processo recentemente, né, no comecinho de janeiro, né, com um acompanhamento, entendendo o dia a dia, né, das mentorias, ele me deu um suporte, explicou como funciona o processo dentro da empresa, e cá estamos nós. E hoje eu estou aqui. Exatamente. Estamos juntos lá na Culture Builders. Se você ainda não sabe que eu tenho uma empresa chamada Culture Builders, Construtores da Cultura. Vai lá no nosso Instagram, você vai encontrar, vai entender um pouco daquilo que a gente faz. Cara, é isso. Esse é o Igor, essa é a essência, já tá apresentado para você. E bora cair para dentro do assunto que a gente vai falar hoje. Até porque, Igor, você sabe que tem muita gente que tem uma inquietação na alma e fala assim, poxa vida, eu não sei para que eu vim para essa vida, eu não tenho muita inteligência, eu vejo tanta gente ser boa em tantas coisas, se encaixar em tantas áreas, e eu não consigo me encaixar, eu não consigo me colocar, eu não consigo, parece que, sei lá, eu não tenho um propósito de vida. E eu acredito que o conteúdo que a gente tá trazendo aqui hoje é um conteúdo libertador, porque nós vamos falar sobre as 9 inteligências segundo a ciência, certo? Isso. Quem que cunhou esse termo? Quem que pesquisou isso? Foi um psicólogo, né? Norte-americano? Tá, vamos lá. Por volta dos anos de 1980, um psicólogo norte-americano, Howard Gardner, é um nome um pouquinho Howard complicado, eu Gardner, tenho um isso. pouquinho de dificuldade em pronunciar. Ele, enfim, né, tentando entender um pouquinho mais, né, das inteligências de cada indivíduo, percebeu, acho que o olhar em si para essas inteligências era um pouquinho mais nichado, né? Sempre enxergamos os tipos de inteligência voltado para a inteligência lógica, matemática e a linguística. Tanto que os testes de QI, hoje em dia, eles são aplicados em cima disso também, né? A grande maioria. Então, assim, tendo esse olhar um pouco fechado, ele queria expandir, né, o seu olhar como psicólogo para entender o ser humano como um todo. Daí ele teve a ideia, né, das teorias das inteligências múltiplas. Sim. Quais seriam essas inteligências? Ele, enfim, né, separou 9 tipos diferentes de inteligência. E, cara, é engraçado porque, assim, eu me via dentro desse cenário. Um cara, assim, que tive uma certa dificuldade com algumas atividades específicas na escola, não me enquadrava muito bem em alguns cenários, eu sempre fui muito mais um cara de humanas, né, de certa forma, eu Sim. gostava muito de filosofia, sociologia, puxava para um lado um pouquinho diferente, né, mas a ideia em si principal das escolas sempre foi trabalhar ao lado da matemática, do português, e querendo ou não, eu pequei um pouquinho desse lado, né. Então, assim, cara, é muito legal porque como que ele trabalha isso? São 9 inteligências, começando ali, por exemplo, pela linguística, né, que é Exato. uma das mais conhecidas. Eu posso, só um comentário? Claro. A gente vai fazer esse bate-bola juntos e eu gostaria que, de verdade, você prestasse muita atenção, porque dentro das 9 inteligências, vai ter algumas que você vai mais se enquadrar, né, e vai falar, cara, isso daqui faz muito sentido pra mim, e vai ter outras que você vai falar assim, cara, isso daqui não faz nenhum sentido pra mim. Eu tenho muita dificuldade, na realidade, nesse tema. Só que aqui tá um ponto, né, Igor, que é muito importante. Em todas, nós observamos como habilidades que podem ser desenvolvidas. Com certeza, Thiago. Não é porque você não tem uma habilidade matemática, por exemplo,
que você não pode desenvolver no longo da sua vida, não é? Então, a gente vai fazer esse check juntos. O Igor vai levantar essa bola e falar um pouco de uma forma mais profunda sobre cada uma delas. Eu vou falar como que eu me vejo e a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Vai lá. Tá, Primeira. vamos lá. A primeira, que seria linguística, né? Trazendo para um lado mais senso comum para o pessoal entender, né, como que funciona ali, né, no dia a dia. É uma habilidade de quem trabalha bastante com contos, né? Consegue desenvolver histórias, aprende muito, assim, com uma certa facilidade, novos idiomas. Aquela habilidade que as pessoas conseguem se comunicar de uma forma mais clara e eficaz, né? Sim. Entendendo o impacto da sua fala mediante a comunicação com o outro. Então, assim, profissionais que se dão muito bem com esse tipo de habilidade. Psicólogos, professores, palestrantes e por aí vai, Uhum. né? É, Pode é- falar, perdão. essa, você vai pra segunda já? Isso. Vamos aprofundar um pouco nessa primeira, porque tem alguns detalhes importantes aqui. Olha só, aqui a gente tá falando da habilidade linguística, né? É uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldade no mercado corporativo como um todo e também na sociedade é a comunicação, Sim. não é? Hoje foi muito engraçado. Desculpa, gente, foi muito engraçado. Eu ia cortar na rua desde não sei que horas da manhã. A gente foi ministrar uma palestra numa empresa e a empresa era dentro de um condomínio, né? Isso. Condomínio, né? Aí a gente chegou lá e perguntou pro porteiro, depois que ele nos liberou o acesso à entrada. Viu, aonde que fica a empresa tal? Aí ele falou o que pra gente, você lembra? Fica lá no fundo. Eu acho que lá no fundo, lá no final, algo do tipo. Fica lá no finalzinho. É lá no finalzinho. Tipo, cara, como fica lá no finalzinho? O que que é lá no finalzinho pra você? Tem vários lá no finalzinhos, né? Exatamente. E aí você fala, pô, Thiago, mas espera lá. O Igor acabou de falar que tem pessoas que se dão melhor com comunicação. Psicólogos, palestrantes, pessoas que gostam de trabalhar com contos. Verdade. Só que na hora que a gente tá fazendo uma mentoria comportamental em uma empresa, ensinando oratória para um colaborador, o que a gente ensina? É um princípio de storytelling, que é contar aquilo que você precisa contar com começo, com meio e com fim, não é? Então, de novo, talvez você não tenha essa habilidade tão bem desenvolvida em você. É uma coisa que você olha e fala assim, cara, não nasci com isso. Ótimo. É igual o celular, quando você compra, ele vem com alguns aplicativos, certo? Outros você tem que baixar. Esse aplicativo já veio no meu celular. Eu tenho uma facilidade muito grande com comunicação. Eu consigo me comunicar bem com qualquer tipo de público ou pessoa. Eu consigo me conectar. Mas se você não consegue, meu incentivo a você é desenvolve isso. Até porque comunicação é atividade milionária, turma. Cara, eu dei 3 palestras hoje, eu tô extremamente aqui esgotado, mas eu tô me comunicando aqui com você porque eu sei que isso vai gerar valor pra você, vai adiantar a sua vida e você vai sair daqui melhor. Então, Thiago, eu não tenho isso, não nasci com isso, então vou morrer assim? Não, Gabriela, não precisa ter essa síndrome. Mas você pode se desenvolver, estudar, certeza. né? A gente teve um episódio incrível esses dias aqui com a Lara, falando sobre a importância da oratória e comunicação. Se você não pegou, volta lá, porque tem muito princípio importante para você poder aprender. Quer comentar alguma coisa ainda sobre esse primeiro? Cara, realmente. É que assim, é muito comum que essa, enfim, seja uma das inteligências que na maioria das vezes são deixadas, acabaria sendo deixada de lado, né? Porque algumas profissões não exigem, né, ali à risca que você se comunique com o outro de forma mais assertiva. De forma explícita, né? Explícita. Vamos supor. Eu trabalho com desenvolvimento de sistemas, análise de desenvolvimento de sistemas. Perfeito. Eu trabalho, né, com códigos. Eu tenho um contato ali com um diretor, enfim, Perfeito. né, um certo pessoal, mas eu não preciso estar o tempo todo na linha de frente, me comunicando, passando as minhas ideias de uma forma que eu precise me posicionar dessa maneira. Né? Perfeito. Então, assim, essas áreas, comumente você encontra um pouco mais de dificuldade nesse tipo de habilidade. Então, assim, é um público que a gente trabalha um pouco mais na questão da comunicação, para que eles se posicionem, até porque é uma inteligência muito importante também no desenvolvimento do mercado. Exatamente isso. Então, de novo, não nasceu com essa habilidade, paciência. Baixa esse aplicativo aí na tua loja e faz a coisa acontecer, porque é super importante. Essa daqui eu dou check pra dizer que eu tenho muita facilidade. Mas a próxima, quem sabe? Qual que é a segunda? Tá. Separei aqui a lógico-matemática, né? É aquele público mais de exatas, óbvio, né? Que tem uma capacidade maior de avaliação de problemas, mas no sentido de
lógica mesmo, né? Ok. Resolução de operações matemáticas, um entendimento maior ali, né, de cálculos no geral. Então, assim, você vai conseguir encontrar profissionais nessa área, engenheiros, programadores também, Sim, que conseguem enxergar o problema de uma forma mais direta, né? exato. Não pensando num modo mais amplo assim, como um cara de humanas, mas ele é Sim, direto e reto, o problema é esse, 2 mais 2 é 4 e acabou, entendeu? exato. É. E com base em cálculos, né? Com certeza. Exato. Tem situações, por exemplo, financeiras que eu converso com o Isaías, quem é das antigas aqui do podcast, lembra do nosso querido amigo Isaías, que foi host aqui comigo? Poxa, ele é um cara matemático, assim, absurdamente incrível. Você fala um número pra ele, ele consegue pegar o derivado daquele número não sei quantas vezes. Cara, eu olho pra esse tipo de coisa, eu falo, eu não sou assim. Eu tenho uma extrema dificuldade de ser assim. Mas olha como que a vida dá voltas, né? Eu cresci com uma ideia de vou me formar em psicologia, logo eu não preciso aprender tanto sobre números, tanto sobre matemática. Só que eu tive um problema. Qual que foi o problema? Eu me tornei empresário psicólogo. Não tem muito pra onde correr, na verdade, viu, pessoal? Cara, se eu sou empresário, eu preciso aprender a fazer conta. Eu preciso aprender a ter raciocínio lógico. Eu preciso aprender a precificar e fazer conta rápida na cabeça, às vezes, para dar uma resposta de bate-pronto para uma pessoa. Então, essa daqui, assim, de cara, meu pai me dava cascudo na cabeça, literalmente, porque eu não conseguia fazer conta de dividir na volta da escola, né? Então, eu apanhava literalmente por culpa disso daqui. Isso me desenvolveu um bloqueio, obviamente, não é? Fiquei ainda mais travado. Mas, cara, agora com 32 anos de idade, eu uso matemática todo santo dia, falando, cara, essa conta aqui, meu Deus, essa fatura, essa nota, isso daqui, e você tem que fazer previsão, você tem que fazer um prognóstico, você tem que fazer uma visão daquilo que vai acontecer no segundo semestre. É conta o tempo todo. Então, ó, essa daqui eu tenho dificuldade, mas para eu poder me dar bem em uma área da vida que é empreender, que é aquilo que eu quero fazer, eu precisei aprender na raça. Assim, é desafio, Sim. mas precisa, né? Não tem jeito. Com certeza. Bom, a escola em si, ela prega bastante nessa inteligência, então, querendo ou não, todo mundo sofreu um pouquinho aquele indivíduo que não tem tanta facilidade assim, né? Mas eu também, né, como estudante de psicologia, pensei em fugir muito da matemática. Não busquei o curso de psicologia pensando em fugir da matemática, né? Mas me deparei em um dos semestres com uma matéria bem legal que o Thiago vai se lembrar. Métodos quantitativos, cara. Essa mesmo. Então, assim, Vamos contar pra turma como é que foi? claro. Cara, na matéria de psicologia, na grade de psicologia, tem uma matéria chamada Métodos Quantitativos. Você tem, acho que no quarto semestre? Não. Quarto Cara, semestre. provavelmente. Quarto semestre, exatamente. Era o segundo ano, quarto semestre. E é uma matéria totalmente voltado para exatas. E, cara, a gente não tinha muitas aulas sobre aquela matéria, certo? Não. E eu lembro. Matéria online. Era uma matéria online, assim, muito mal explicada. Poxa, todo mundo de humanas com muita dificuldade para fazer cálculos, assim, mais difíceis e tal. E aí eu lembro que era uma prova, cara. A sala tava cheia. Cheia, cheia, cheia. E todo mundo olhava pra prova, assim, olhava pra cara da professora Nair, eu olhava e dava, professora, eu não consigo fazer kkkk. Todo mundo dava risada. Nego com o celular na mão, assim, buscando na internet a informação. Naquela época não tinha ChatGPT, mas a gente... E a professora olhava, assim, passava do lado. A gente com o celular também, lembra? Porque não dava, cara. Cara, era complicado, porque assim, eu estudei a matéria assim de cabo a rabo, tentei absorver todo o conteúdo possível, mas ainda assim, eu peguei a minha prova, né, enfim. O Thiago até olhou pra minha cara, tu sabe fazer? Eu falei, olha, eu sei 3, as demais eu não tenho a menor ideia. Só falta 7. Exatamente. Aí o Thiago olhou pra mim e falou, pô, cara, se tu não sabe, então ficou complicada a situação. Olhamos para a É. professora e falou, professora, pelo amor de Deus, É. nós não tivemos nenhum professor em relação à matéria. Dá pra dar um help? Ela falou, eu também não sei. Então, assim, foi complicado, cara. Eu não lembrava disso, cara. Eu não Ela lembrava. falou, eu também não sei. Alô, professora Nair, ó. Um beijo, a gente ama você. De Cara, verdade, você é muito querida. Essa matéria pegou todo mundo. Acho que assim, Caraca! nenhum estudante de psicologia se preparou pra esse momento. Foi incrível. Surpresa, assim, Exato, exato. maravilhosa. Mas, de novo, hoje a gente no carro tava falando sobre isso, né? Existem psicólogos, existem empresários psicólogos, Sim, que são coisas totalmente diferentes. Então, é uma coisa que a gente pode aprender. com certeza. Boa. Qual que é a próxima, Igão? A terceira. A terceira seria a inteligência espacial. Aquelas pessoas que têm uma facilidade maior de enxergar o mundo, né? E pensar nas 3 dimensões, vamos dizer assim. Eu não sei se tu conhece, mas é aquele cara que entra, por exemplo, em uma sala e consegue medir
com o olhar. Ah, essa sala tem por volta de 2 metros de altura, centímetros, largura, e tem mais facilidade com esse tipo de coisa, né? Com Uhum, cálculos, assim, na questão espacial mesmo, né? uhum. Então, assim, é uma inteligência que tu consegue encontrar muito mais em arquitetos, por exemplo, escultores, que eles Sim. conseguem enxergar a escultura num todo, né? E conseguir ter uma métrica melhor, e até mesmo em piloto, cara. Aquele cara que consegue ter uma visão bem fechada. Por exemplo, eu preciso fazer uma ultrapassagem, né? Eu estou dentre 2 carros ali, por exemplo. Será que meu carro passa? Dependendo do ser humano, né? Eu, por exemplo, não tenho a menor ideia. Eu preferia, né, manter o carro ali para trás, só para não ter Uhum. nenhum risco ali, né, eminente. Mas o piloto, ele consegue desenvolver essa habilidade, né, ou já nasce, né, com esse tipo de inteligência, ele tem uma facilidade melhor para entender, poxa, meu carro ele passa por aqui, eu consigo fazer essa ultrapassagem. Então é Sim, um tipo de inteligência muito mais usada nesse tipo de área. exatamente. Cara, eu vou dar um outro exemplo. A minha sogra, ela é formada em técnico de enfermagem e tecnólogo de RH. E hoje ela ajuda meu sogro na empresa dele, na gestão da empresa, e só que ela tem um olhar muito clínico para design. Se você for na casa da minha sogra, você olhar o apartamento dela deve ter uns 4 anos, assim, muito novo. É, cara, assim, incrível. Você fala, cara, foi uma pessoa que é profissional que fez isso. Não, foi o olho dela. Cada mármore, cada detalhe, assim, muito bem, assim, imaginado. E aí você fala assim, cara, mas ela não tem formação. Pois é, mas ela tem habilidade. E talvez você que tá ouvindo a gente aí agora tenha alguma aptidão pra algo parecido. E você tá falando, poxa vida, eu não sou tão inteligente. Será que você não tá utilizando a energia certa no lugar errado? Será que você não poderia fazer testes de aptidão, testes de habilidade em algum outro lugar para você testar esse teu conhecimento e quem sabe descobrir dentro de você um arquiteto, quem sabe descobrir dentro de você uma pessoa que sabe fazer outras coisas além daquelas que você conhece até hoje? Então, um ponto de reflexão que a gente traz, né? Com certeza. Cara, trazendo para esse lado mais da inteligência espacial, me surpreendi bastante com algo que eu me deparei nesses últimos dias. Uhum, Um amigo meu construindo, né, ali a sua casa, organizando, comprando todos os materiais, me convidou, né, o pai dele, perdão, me convidou para entrar e falou assim, vem dar uma olhada, né, ele tá aqui arrumando, enfim, organizando aqui a casa. Falei, pô, cara, que legal, ficou muito bom, quem fez? Né, o assentamento do piso, azulejo, tudo bonitinho. Cara, eu confesso que assim, eu pensei que fosse assim, um profissional da área, que tivesse uhum, instalado ali uhum. tudo. O pai dele falou, não, foi ele que fez. Caramba. Falei, caraca, não menosprezando assim, pelo amor de Deus, mas eu olhei e falei, cara, ficou muito bom. Uhum, uhum. Aí ele falou, cara, ele olhou assim, né, estudou ali, né, o espaço, né, necessário ali pra aplicar, né, o azulejo, o piso, pra instalar tal coisa. Cara, ficou tão bom que eu fiquei impressionado. Eu até brinquei, né, e falei assim pro pai dele, cara, dificilmente tu encontra, sei lá, um profissional que faça um trabalho tão bem feito quanto ele. E olha Com que ele excelência. não, exatamente, olha que ele não trabalha com isso. Foi uma experiência, porque o mercado tá caro, né? Dependendo ali do financeiro, tu precisa fazer alguns trabalhos manuais, por Sim, não poder contratar um profissional. De vez em quando, né, acontece. sim, E assim, ele pegou, né, do tempo livre que ele tinha pra fazer esse tipo de serviço. E, sim. cara, ficou muito Exato. bom mesmo. E às vezes é um tipo de inteligência que passa despercebida, né? Passa. Focamos muito na lógica, matemática, comunicação também, mas esquecemos dessas outras inteligências que são muito importantes. Exato. E aí, talvez tenha alguém que esteja, sei lá, amargurado com a vida, falando assim, caralho, que saco, pra que que eu vim? Não é? Não encontro o meu propósito. E às vezes a pessoa tá no lugar errado. Ela só tá no lugar errado, fazendo a coisa errada. E tá ganhando dinheiro, ou não está ganhando dinheiro, com a coisa que não deveria ganhar. Ela poderia, de fato, entender isso, que ela tem uma aptidão, e talvez abrir a empresa dela, Com certeza. né? Ou trabalhar numa empresa com isso e ela se sentir muito mais completa. É claro que eu sempre vou esticar vocês aqui, turma. É como se fosse uma mentoria isso daqui. E a mentoria é o quê? Serve para nos esticar para que a gente consiga mais resultados, não é? Eu sempre vou querer que você tenha resultados, inclusive financeiros, mas você sentir satisfação naquilo que você faz, cara, olhar para aquele projeto e falar, cara, ó, essa televisão aqui foi eu que coloquei, aquele relógio, o ar-condicionado, essa iluminação aqui, foi eu que coloquei. Cara, ó o prazer que você tem. São outros 500, não é? Com É por isso certeza. que nesse podcast nós falamos sobre liderança, nós falamos sobre carreira e nós falamos sobre empreendedorismo. Se você tá num lugar que você quer levar tapinha nas costas, tá no lugar errado.
A gente não vai te ajudar com isso. Agora, se você quer ser esticado e crescer como pessoa e como profissional, tamo junto. Tá no lugar certo. Bora. Qual que é a próxima? Quarto musical? Isso. A quarta inteligência seria inteligência musical. Essa eu não tenho. Foge bastante, né? Porque o pessoal Essa eu não tenho. Eu tenho que baixar o dificilmente aplicativo. foca nesse tipo de inteligência. Mas é como uma dita mesmo, né? É uma inteligência, assim, que traz uma capacidade, né? Uma facilidade com instrumentos, com o canto, com a composição. Muito comum em músicos, né? Compositores, maestros. E você realmente nota, cara, que... vamos supor. Acho que todo mundo tem um colega que pegou o violão uma vez na vida, nunca viu instrumento, dedilhou, sei lá, coisa de 10 minutos e aprendeu uma música super difícil que talvez você, que estivesse treinando há 2, 3 anos, não conseguiu. É isso. Eu já me deparei com situações do tipo. É isso. E eu acho isso, assim, muito bom. Eu, particularmente, acho muito legal. Eu tenho um pouquinho de dificuldade. Hoje eu toco o ukulele, né? Um mini violãozinho, né? Como o pessoal conhece. Comprei recentemente um contrabaixo, né? Pra, enfim, desenvolver as minhas habilidades musicais. Que legal. Porque, como é uma habilidade, nós podemos treiná-la também, né? Mas, assim, cara, eu sempre tive muita dificuldade mesmo. Já ao contrário de alguns amigos meus, que, pô, tem um amigo assim, cara, que pra mim ele é fantástico. Ele pega, sei lá, um violão, nunca tocou violão, aprendeu. Faz um bom tempo que eu não vejo, né? Mas eu lembro de uma experiência muito bacana. Nós estávamos aprendendo uma música, ele com o violão e eu com, eu acho que uma guitarra que ele tinha na casa dele, algo do tipo. Passou-se um tempo, nós saímos, sentamos na calçada, e um senhor, né, o vizinho dele, viu ele tocando o violão, falou assim, cara, que legal, tu toca violão. Ele falou, não sei o quê. Ele contou a história dele, né, de vida, e disse que tocava viola. Uhum. Esse meu amigo até então nunca teve nenhum contato com a viola. Falou, pô, que legal. Eu queria muito aprender, né, um instrumento novo, mas eu nunca tive acesso. Cara, esse senhor, ele falou, eu tenho uma viola, quer dar uma olhada? Olha só. Ele trouxe a viola, Caramba. até nós, apresentou o instrumento, mostrou como funcionava. Cara, eu achei, assim, hiper difícil. O violão, né, pra quem conhece, Viola tem mais cordas, né? se eu não me engano, acho que são 12. 12 cordas, é. Igual um violão, por exemplo, que são 6 cordas, a viola ela também tem a mesma proporção ali, só que 2 cordas juntas. Nossa. Eu achei muito mais, assim, achei não, né, muito mais complexo. Esse meu amigo, cara, o senhor, né, eu não me recordo o nome, ele pegou e mostrou ali, né, enfim, né, um ritmo básico ali pra ele, não básico, eu achei, pra mim foi básico, de básico não tinha nada. Nível Harvard. Exatamente. E, cara, ele pegou com uma facilidade, ele nunca tinha visto uma viola na vida dele. Nossa. Ele pegou um instrumento, falou, não sei o que, o senhor ficou olhando pra cara dele assim, falou, você é bom, hein, rapaz? Ele falou, gostei. Logo em seguida ele, né, juntou ali, né, enfim, né, na base de aprendizado dele, viola. Ele comprou uma viola. Olha e hoje ele toca viola. Muito bem, Cara. inclusive. Cara, ele é muito bom. Qual que é o nome do teu amigo? Júlio. Júlio. Manda um abraço pro Júlio. Abraço, Júlio. Tá vendo, Júlio? Tá vendo? Isso é inspirador, cara. E, cara, é interessante porque... Lembra na faculdade que a gente ouviu muito sobre música terapia? Musicoterapia. Musicoterapia, exatamente. Uma pra poder acalmar a gente, né? Pra, enfim, encontrar questões emocionais ali. Mas também pra desenvolver inteligência, né? Com certeza. Acaba facilitando muito. É um desejo que eu tenho pra esse ano, cara. Comprar um contrabaixo e testar na minha casa, porque eu gosto da proposta. Eu adoro o som do contrabaixo. É uma delícia. É uma delícia. Comecei com essa ideia. Boa, boa. Qual que é a próxima? A inteligência corporal. Alô, atletas. Fala aí. Cara, a inteligência corporal, como, né, propriamente dita, ela trabalha com aquele pessoal que tem enfim, né, um potencial a mais para usar o seu corpo como um meio de resolver problemas. Por Ok. exemplo, um atleta, seja de boxe, jiu-jitsu, muay thai, um atleta ali olímpico, por exemplo, né, natação, que seja, é aquele cara que consegue usar o corpo para expressar uma arte específica, dançando, Uhum. né, atuando também. Então, assim, como eu disse, né, é uma arte muito comum, é uma inteligência muito comum em atletas, dançarinos e o pessoal que trabalha mais com esse meio artístico mesmo. Uhum. Agora, você sabe que eu acho que é muito interessante. Quando eu era garoto, cara, eu era péssimo jogando futebol. Mas eu queria estar no meio, aceitação social, pô, são os meus amigos. Eu era muito esforçado. Só que eu era
muito ruim jogando futebol porque eu não tinha essa noção de espaço, eu não tinha essa habilidade corporal, cara, desengonçado, corria todo torto, duro, assim, meio travado pra correr, e eu não conseguia performar, e aí os caras falam, você é ruim, pô, você não sabe jogar, você não é bom, que não sei o quê. Cara, se eu não cuido das minhas emoções e eu levo aquilo como uma verdade pra minha vida, eu ia crescer com aquele rótulo na cabeça, você é ruim. Você é ruim, você é ruim, você é ruim. Graças a Deus que eu sei quem eu sou. Eu sei que, cara, com certeza, nessa quinta corporal eu tenho dificuldade. Na primeira, na linguística, eu não tenho. Na segunda eu tenho, que é a matemática. Na espacial, eu fico no meio termo. Na musical, eu não tenho. Mas, cara, as outras que tem dali pra frente, pelo menos duas que tem dali, pelo menos três que tem dali pra frente, eu tenho muita boa habilidade. Por que que eu tô falando isso? Porque talvez alguém que esteja ouvindo a gente aqui agora esteja com a alma amargurada, esteja ferido emocionalmente falando, porque o pai rotulou, a mãe rotulou, falando, cara, você não é bom, você não tem habilidade. Infelizmente você ouviu palavras pesadas e terríveis que ninguém deveria ouvir de tutores tão importantes quanto pai e quanto mãe. Mas não viva sua vida baseado nos rótulos que as pessoas colocaram em você. Se foi teu pai ou sua mãe, não importa. Não viva o rótulo que alguém colocou em você. Se ame. Se descubra em coisas novas. Entenda que você tem novas habilidades a serem geradas dentro de você. Novos conhecimentos que você pode produzir. Tiago, mas eu já tenho 40 anos. Não importa. Você ainda é um bebê se comparado ao tamanho da vida. Então, se permita descobrir coisas novas. Porque se eu ficasse rotulado, meu pai já me chamou de ruim jogando bola lá atrás, e se eu ficasse rotulado naquilo que meu pai me disse, naquilo que os meus amigos me diziam, eu jamais teria condições de estar sentado aqui à sua frente gravando esse podcast. Eu só tô aqui porque eu descobri quem eu sou. E a coisa mais libertadora e incrível da vida é quando nós entendemos quem nós somos e nós nos colocamos no caminho de cumprir a nossa missão de vida. Então faz a vida acontecer, não baseado naquilo que os outros criaram de experiência sobre você, mas gera suas próprias experiências e entenda, cara, aqui eu tenho habilidade e aqui eu não tenho. E se eu não tenho e eu quero ter, eu vou dar um jeito, eu vou estudar, eu vou aprender e vou fazer a vida acontecer. Eu tenho menos de um minuto para te trazer 2 importantes recados. O primeiro deles é que se você quer ser acompanhado diretamente por mim durante 12 semanas em um processo profundo de autoconhecimento e geração de resultados, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, eu estou colocando à sua disposição a mentoria Carreira Lucrativa. Durante 12 semanas eu vou pegar na sua mão, entender os seus desafios e ao longo dessas 12 semanas nós vamos gerar resultados tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Para saber mais, vai lá no link na bio do meu Instagram e procura por Carreira Lucrativa. Eu espero por você do lado de dentro. E você que é da área de recursos humanos ou você que trabalha em uma empresa e sabe da importância de implementar a NR1 com qualidade, a Culture Builders, a minha empresa, certificada pelo MEC, tem autoridade o suficiente para poder servir a sua empresa. Não só isso, nós temos tecnologia própria para poder fazer a gestão de talentos, além da implementação da NR1. Então, se você quer saber mais sobre isso, procura lá no meu Instagram por Culture Builders ou até mesmo me manda um direct. Eu espero por você. Valeu, e agora continua com o seu episódio. Não esquece de anotar, hein? Até lá. Ótimas palavras. Cara, isso também traz uma reflexão, porque assim, desde pequeno eu sempre tive a ideia de eu não sou bom em nada. Por que eu não sou bom em nada? Porque eu me comparava com as outras pessoas, por exemplo, que tinham essas habilidades listadas, no caso, a lógico-matemática e a linguística desenvolvidas. Eu sempre tive muita dificuldade com a comunicação. Porém, eu sempre fui aquele cara cercado de amigos. Então, assim, na escola, as pessoas me procuravam e eu era meio fechado, assim. Com o tempo, eu fui desenvolvendo essa habilidade, né? Eu comecei a me comunicar um pouco mais com as pessoas. E pela proposta do curso que eu escolhi, que no caso foi a psicologia, eu aprendi a me comunicar de uma forma mais assertiva. Obviamente, foi um processo muito difícil e até engraçado, né? Porque, como eu disse, algumas pessoas nascem com habilidades específicas. Eu considero que eu não nasci, por exemplo, com a habilidade da comunicação. Eu não vejo isso. Talvez alguma outra pessoa enxergue isso em mim, né? Mas eu sempre fui muito fechado. Talvez quando eu abrisse a boca para falar alguma coisa, eu conseguia trazer boas, né, palavras sábias ali em relação a algum tema específico. Mas eu sempre fui muito tímido.
Sempre tive muita dificuldade. E assim, para as inteligências comuns no ensino público, né, ou particular que seja, eu sempre me vi como abaixo da média. Pô, Uhum. cara, eu não consigo fazer nada direito, eu não tenho nenhuma habilidade, inclusive a do futebol, sempre fui péssimo no futebol, mas ao mesmo tempo, né, na minha adolescência eu descobri, por exemplo, o skate. Uhum. Eu não sabia jogar bola, mas andar de skate, eu entendi que eu era muito bom. Uhum. E aquela mesma habilidade, por exemplo, que o Júlio, meu amigo, ele teve com a viola, Uhum. eu tinha no skate. Eu lembro que foi uma fase, assim, muito engraçada da minha vida, porque eu encontrei algo que eu realmente era muito bom, Que legal. né? E foi muito interessante, porque nesse meio eu conheci pessoas, me conectei com essas pessoas, e essas pessoas foram me apoiando em relação a isso. Falou, pô, cara, tu aprende tudo muito rápido. E era engraçado, porque assim, tem todo um esquema, né, de manobras por trás, né, pra quem consegue se aprofundar e falar um pouquinho melhor, porque pra mim era um hobby, né, eu gostava bastante, mas era só um hobby. Então, assim, eu aprendi uma manobra por dia. Eu via um amigo meu que ele sabia essa manobra, e eu falava, tá, como que faz? Uhum. Ele mostrava, né, ali o posicionamento dos pés, é assim que faz. Eu tentava, sei lá, 3, 4 vezes eu aprendia. E pra mim aquilo parecia ok, né? A grande maioria ali, né, das pessoas que estavam, né, no grupo, elas olhavam e falavam, cara, quanto tempo tu anda de skate? Eu falava, tipo, 3 meses, 2 meses. E o pessoal, e tu já aprendeu tudo isso? Eu falava, na minha cabeça era algo comum. Uhum. Só que como não era listado como um tipo de inteligência, por exemplo, Exato. pô, despercebido, né? Exato. Deixa passar. E foi isso, cara. Conforme eu fui, né, amadurecendo, né, e tendo mais acesso, né, a novos conhecimentos, eu entendi que eu não preciso me nichar em um tipo de inteligência específica. Não Por quê? necessita. Eu não preciso ser bom em matemática o tempo todo, ou ser só bom em matemática para ser reconhecido, por exemplo. E é legal falar também, Thiago, que dentro dessas 9 inteligências, você não vai se identificar com uma única e acabou. Você vai ser bom só nisso e acabou. Não, Não. não existe Às isso. vezes você tem uma habilidade, por exemplo, com a inteligência musical, corpórea, né, no caso, a corporal, a linguística, que seja. Então, né, com esse autoconhecimento, desenvolve ali, né, um olhar um pouco mais aguçado e consegue perceber, né, outro tipo de inteligência que talvez tenha passado Total. despercebido. Total. Exatamente isso. Muito bom, cara. Muito bom. Bora pra próxima. Sexta. A sexta seria a inteligência interpessoal. Essa eu nado de braçada. Tá, vamos lá. A interpessoal seria aquela inteligência voltada mais para o olhar em relação ao outro. Uhum. Aquela pessoa que ela consegue entender um pouco mais os sentimentos, as intenções e o posicionamento do outro, né? Tem um Sim. olhar, vamos dizer assim, mais empático, né? Como se fosse a base da empatia para que você consiga se colocar no lugar do próximo, né? Sim. Então, uma inteligência muito comum, por exemplo, em profissionais da psicologia. É muito importante também para um líder desenvolver esse tipo de habilidade, né? De inteligência, caso ele não tenha. Total. O E as líder que pessoas- não tem isso não é líder. Pra começar. Exatamente. E as pessoas que trabalham em equipe, né? Não só um líder, mas que precisam trabalhar com um time muito grande. Por quê? Não entendendo o seu time, o time não funciona. Se o time não funciona, o trabalho não rende, não tem um resultado, né, positivo. Sim. Então é uma inteligência, assim, cara, muito bacana de ser trabalhada, caso você não tenha ela já desenvolvida, né? Exato. Porque hoje, como foi dito pelo Thiago, a base é a comunicação. A inteligência linguística também está atrelada, né, de certa forma, com essa inteligência também, né, de entender o outro. Porque Sim. para entender o outro, primeiro você precisa ouvir, né, e ter uma comunicação assertiva para que as coisas façam sentido. Perfeito. É legal também, né, trazer esse exemplo, porque em alguns casos vocês vão perceber que uma inteligência acaba estando ligada à outra, né, e a gente consegue fazer essa, enfim, né, Essa linkagem. conexão, Essa exato, conexão. exato. Eu acho que é interessante também essa da interpessoal, porque sim, você tem a questão da empatia, mas você também aprende a ler pessoas, Com certeza. né? Ler as intenções das pessoas. E, gente, de verdade, quando você aprende a ler pessoas, a entender, ser especialista em pessoas, você consegue prever muita coisa. Claro, você não vai acertar tudo, eu não acerto tudo toda hora, porque eu não sou Thiago Diná. Mas, cara, você consegue pegar padrões. Esses dias eu fui no Banco do Brasil com meu pai. Meu pai tá com 78 anos quase, gente. Vai fazer dia 2 de fevereiro agora. Hoje é dia 22, daqui 10 dias. Meu pai faz 78 anos. Eu cheguei na porta da agência, Igor, era 15h38, talvez. Negócio assim. Oi, tudo bom? Eu vim abrir uma conta aqui pro meu pai. Abri conta? Aí a mulher falou, o sistema caiu. Aí eu falei, moça, como o sistema caiu? Aí ela falou assim, não, é porque esse horário não dá pra abrir conta, não. Eu falei, mas por que não dá pra abrir conta?
Aí ela falou assim, porque o sistema caiu. Eu falei, tá bom. Aí ela ligou lá pra cima, pra ver se iriam me atender. Ó, tô com um rapaz aqui que quer abrir conta, né? Tipo, o sistema não caiu, por que você tá ligando? Exatamente. Fala pra ele que o sistema caiu. Moço, o sistema caiu. Eu falei, viu? Na hora que você falou pra mim que o sistema caiu, você deu uma olhada pra cima pro seu lado direito. O seu corpo fala. Eu sei que isso daí significa que é uma mentira. Segundo lugar, eu já trabalhei no Banco do Brasil. E eu sei como é a mentalidade do pessoal que trabalha aqui. Infelizmente. Eu sei que o sistema não caiu. Ela, moço, mas o sistema caiu. Eu falei, querida, nem você acredita nisso. Cara, quando você aprende a ler pessoas, tudo funciona. Peguei meu pai e fui correndo pra uma outra agência. Cheguei lá às 3:55 da tarde. Vim abrir conta do meu pai. Mas você não vai conseguir. Por quê? Porque falta 5 minutos pra fechar a agência. Eu falei, mas tá aberta ainda, né? A agência não fechou. Sim. Não é? Trouxe todos os comprovantes e tal? Sim, no e-mail. Mas não trouxe físico? Não trouxe físico. Mas como que você vai mostrar? Eu mando por e-mail. Ou seja, sabe, as pessoas acabam criando uma série de embaraços e se você não sabe ler as intenções delas, você acaba voltando pra trás e falando, pai, não vai dar pra abrir a conta, não. Cara, eu sei o que tá rolando, sei o que tá acontecendo, eu vou fazer essa coisa acontecer. Porque você aprende a ler pessoas. Aprenda isso, porque é super importante. 7º. A 7ª seria a inteligência intrapessoal. Ela fala muito mais sobre a capacidade de entender um pouco mais sobre si mesmo. Essa daí eu também mando bem. É aquela inteligência que faz com que você consiga ter uma autoanálise, entender sobre os seus pensamentos, sobre os seus problemas, o seu momento, quem é você e por aí vai. No frigir dos ovos, autoconhecimento. Exatamente. Olha só, talvez você que seja de exatas tenha dificuldade nessa 6, que é a interpessoal, e na 7ª, que é a intrapessoal. Isso mesmo. E, cara, não sei qual que é a tua área de atuação, não sei se você é CLT, não sei se você é empreendedor, mas eu sei que você precisa dessas duas. Isso daí precisa ser desenvolvido. Não tem jeito. Com certeza. Não tem jeito. Né? A gente precisa se conhecer, entender quem nós somos, o que nós gostamos, o que nós não gostamos, para onde nós estamos indo, os nossos bloqueios, entender quais são os nossos gatilhos. Todo mundo precisa disso. Ponto final. Isso daqui é inegociável. Próximo, 8ª. A 8ª seria a inteligência naturalista, natural, né? Vamos dizer assim. Ela é muito comum em pessoas que conseguem ter uma facilidade maior com a natureza, né? Uhum. Com o ecossistema no geral, né? Enfim, né? O conhecimento, né? Em relação a frutas, a biodiversidade, né? É uma inteligência muito mais comum, por exemplo, em biólogos, Até cozinheiros mesmo, né? cozinheiros também, geólogos. Sim, O pessoal que, enfim, lida com a natureza e o que a natureza tem para oferecer. Né? exato. E de novo, né? Talvez você esteja falando aí, não faço nada bem. E talvez você tenha um amor por cozinhar, você tenha um amor por pegar o alimento, de entender a qualidade daquele legume, entender a qualidade daquela fruta, entender a qualidade daquela carne, né? Ou seja, coisas da natureza, e você tenha essa habilidade e tá falando, poxa, não tô dando certo no corporativo, e talvez o seu lugar seja na cozinha. Olha só que interessante. Isso é verdade. Ou cuidando de vegetação, Por não é? exemplo, né? Ou enfim, né? Dos animais marinhos. Exato, Seja. exato, tem N possibilidades. Ou seja, a gente vai pra última aqui agora, não é? Mas você foi criado para um propósito. Você não nasceu do acaso. Você não nasceu de um acidente. Cara, você tá aqui para cumprir uma missão de vida. E é importante, né, no meio de uma jornada de 70, 80 anos, a gente entender qual que é a nossa missão de vida, Com certeza. se colocar no caminho para cumprir, não é? Importantíssimo. A última, Igor. Bora lá. A última é a inteligência existencial. Tá. Existencial, né? Como propriamente dita, é aquela inteligência mais encontrada em pessoas questionadoras do porquê de tudo, né? O famoso filósofo. Pô, Tiago, eu acredito que... Vou dar um exemplo aqui religioso. Tá bom. Que Deus, ele criou os céus e a terra com esse propósito. Legal?
Thiago vai chegar em mim e vai falar, tá, mas por quê? Uhum. Ele vai querer entender Os detalhes. com maior clareza, né? Todos os detalhes, o porquê das coisas, no geral, né? Por que que o ser humano ele age assim? Por que que chove quando acontece tal coisa? Por que que esquenta, sei lá, um elemento químico específico por algum motivo X? Ele vai questionar, ele vai tentar entender um pouco mais, né? Sobre a natureza humana Sim. e a vida no geral. Sim. E talvez você, mãe ou pai de adolescente, seu filho tá fazendo N perguntas pra você sobre a vida, talvez sobre a religião, e você tá falando assim, pô, esse menino tá rebelde, que não sei o quê. Cara, aqui a gente tá falando de uma pessoa que possivelmente seja uma pessoa que possa ser um pastor lá na frente, Sim, uma pessoa que possa ser um filósofo, um também. psicólogo, porque Também. essa turma gosta de perguntar e tá tudo bem. E tá Exato. tudo bem, não é? Responder os questionamentos é saudável, não é? Então a gente precisa aprender a entender que não necessariamente é um confronto que seu filho adolescente esteja fazendo contigo. Pelo contrário, se ele tá curioso ou ela tá curiosa, entenda as perguntas, não é? E constrói ali um racional claro e lógico com esse adolescente, e aí você vai trazer ele ou ela pro teu lado. E vai ficar muito mais fácil a vida, não é? Então, e entender que isso aqui é um tipo de inteligência importante, né? Com certeza, até porque, ô Thiago, todos os questionamentos feitos, tudo aquilo que nós tentamos entender um pouco mais, né, observar de uma forma mais profunda, faz com que o nosso cérebro trabalhe mais, Total, né, novas total. conexões neuronais, Total. e isso, querendo ou não, mantém o cérebro ativo. Até porque se eu faço sempre do mesmo e aceito tudo que me passam, né, assim, sem questionar, sem tentar entender, de certa forma já veio pronto. Exato. E O que já aí, vem pronto não tem um trabalho de criar, as não tem um pessoas trabalho de não questionar. pensam. É o pior problema das pessoas. As pessoas não pensam. Não... E aí, vamos entrar numa habilidade comportamental que o mercado tem hoje que é muito forte. Pensamento crítico. As pessoas não sabem ter pensamento crítico. Analisar a fonte dessa informação, a veracidade dessa informação, o que outros lugares falam sobre essa informação, simplesmente aceitam. Ah, foi fulano que falou? Então tá bom, eu aceito. Cara, estamos vivendo aí, né, em uma época na qual temos acesso à internet com muito mais facilidade do que tínhamos há, sei lá, 10, 15 anos atrás. E, querendo ou não, esse acesso facilita o compartilhamento de notícias falsas. Fake news. Quantas vezes eu já me deparei, por exemplo, com a minha mãe? Ela utiliza muito, né, do TikTok, do Instagram, para acompanhar notícias, assim, de modo geral. Mas aí existe um certo problema, porque ela acredita em muita coisa que ela vê. Então, por exemplo, citar aqui uma série engraçada que eu acompanhei com ela viu uma notícia no TikTok que a atriz faleceu por N motivos e, assim, não questionou em momento algum. Ela veio super assustada. Filho, e agora? Como que fica, né? A série? Tem mais uma temporada da série, mas eu vi no TikTok que a atriz morreu. Falei, não, mãe. De onde é que você tirou essa informação? Eu vi no TikTok. Eu falei, tá, mas você aprofundou um pouco mais, pesquisou em outro lugar, enfim, né? Só no TikTok mesmo? Alguém te mandou? Enfim. Não, né? Passando ali, né? Os meus videozinhos diários, eu vi, né? Uma página chamada Choquei, né? De fofoca, tá ligado? Eu vi, né? Essa informação não é verdade? Eu falei, não, mãe. Ai, meu Tá Deus. bom, ela ficou até mais. Cara, mas é assim, é um processo muito complexo. É, Acontece o tempo todo na minha casa. A minha mãe, ela sempre vê uma notícia na internet e ela, obviamente, agora ela vem de uma forma um pouco mais tranquila. Filho, eu vi que o fulano X morreu, ou eu vi que o fulano X tá grávida, ou que, enfim, aconteceu, sei lá, um terremoto, sei lá, na Bahia, por exemplo. Ela sempre me pergunta de uma forma mais tranquila, porque antes É ela verdade? antes ela vinha super assustada, meu Deus, e agora? Por exemplo, se passasse no TikTok pra minha mãe, tem sei lá, um furacão se aproximando de São Paulo e vai levar uma terça parte da cidade embora. Acabou. Era capaz dela nem se É. comunicar e já preparar as malas e sair Exato. correndo, querendo me levar embora. Tipo, Exato. tá, mãe, Exato. mas e aí, o que aconteceu? Ai, filho, pelo amor de Deus, eu vi uma notícia. É Entendeu? isso. É isso. Então é Enfim. complicado, cara. Turma, a gente trouxe essas 9 inteligências pra você pensar um pouco sobre naquilo que você é bom ou naquilo que você pode se tornar bom. E, aliás, tem uma frase que eu gosto muito. Bom você se torna. Então tenha paciência com você ao longo do processo. Aprenda a entender quem que você é no meio dessas 9 habilidades. Se descubra.
né? Aprofunde no conhecimento, porque, cara, o maior retorno da vida, cara, é quando a gente sabe quem a gente é. E aí não importa se tá ganhando muito dinheiro ou se tá ganhando pouco dinheiro. Cara, não importa, isso daí é detalhe. É detalhe de quem você é, não é? Então, eu quero te pedir, olha pra você com amor e com carinho e cuida de você. A gente gravou esse episódio aqui pra dar as boas-vindas pro Igor, né? Te passar todas essas informações, mas também dar as boas-vindas pro Igor. Cara, você é muito bem-vindo. Vamos viver uma temporada incrível aqui no podcast. Amém. E aproveitando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora. Se esse conteúdo fez sentido pra você, vamos fazer uma coisa assim pra ajudar o nosso canal a levar a nossa mensagem a mais pessoas, a mais gente. Nós estamos crescendo, mas ainda tem muito mais gente que precisa ouvir aquilo que a gente faz aqui. Então compartilha com pelo menos duas pessoas que você sabe que precisa ouvir sobre isso daqui, que você sabe que vai ser libertador para essas pessoas. Compartilha agora e no mais, a gente se vê no próximo episódio. Valeu e até lá.